profeta de Deus por aqui passou, veio e nos ensinou. Padre Donizete, tão humano e tão fiel, lá do céu, rogai por nós. Lá do céu, rogai por nós. Profeta. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. No dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou batizar com água me disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia. Aleluia. Queridos irmãos e irmãs, hoje as palavras do salmista, Salmo 97, deve ecoar nos nossos lábios, nos nossos corações. Os confins do universo contemplaram a salvação de Deus. E podemos dizer que fazemos parte deste confim do universo. Porque nós também contemplamos a salvação do nosso Deus. O nosso olhar ainda se volta para a manjedoura, para o presépio. E dali ainda, nesse tempo de Natal, respiramos o odor bom deste Deus que tornou-se humano, assumiu a nossa carne, para que toda essa realidade tão fragilizada pudesse participar da sua divindade. Um Deus que desce para que homens e mulheres subam. E nesse tempo de Natal, a exemplo daqueles homens despojados, os pastores, eram pessoas até malquistas, pessoas simples, condutores de animais, de ovelhas, quem sabe de bois. Mas foram estes os primeiros adoradores, os primeiros a se colocarem diante do mistério da encarnação e descobrir, para além das aparências, que ali estava a força de Deus. Nós também somos chamados a ter esta mesma atitude daqueles pobres pastores.
Pobre no sentido de coração desprovido de toda vaidade, de toda ganância, de todo apego, de toda idolatria. Somente aí é que seremos também capazes de reconhecer Jesus Cristo na nossa vida, na nossa caminhada, e de uma forma talvez mais exigente do que a que foi para os pastores, porque lá eles viram, tocaram. E hoje é um outro olhar que deve despertar na vida de todos nós, na vida da igreja, esse olhar interior que vai além das aparências, que transcende o meramente terreno, o meramente humano, e ler nos sinais dos tempos a salvação do nosso Deus. Como diz o salmista, reconhecer os seus prodígios, sua mão e o seu braço forte e santo, que vão nos conduzindo por essa existência rumo à eternidade. O evangelho que acabamos de ouvir coloca aqui no centro João com o seu testemunho. Ele vê Jesus passar e aponta para os seus discípulos: eis ali o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. João só foi capaz de dar esse testemunho por causa da íntima relação que ele sempre assumiu com o próprio Cristo. Conhecia-o com o coração. E é a partir desse encontro, a partir dessa experiência fecunda, é que se é capaz de apontar, de testemunhá-lo. Esse é o Cordeiro de Deus. Eu vi o Espírito descer como pomba sobre ele. Eu dou testemunho disso que eu vi. Ele é o Filho de Deus. Amados irmãos e irmãs, nós também, homens e mulheres batizados, nós bispos, nós padres, nós catequistas, nós agentes de pastoral, só podemos dar também um testemunho verdadeiro, convicto, de quem é Jesus, mostrar para os que estão chegando o quanto é bom segui-lo, somente a partir de uma experiência de fé, da experiência do encontro, experiência com a sua palavra diária, lida, meditada, ruminada, leitura orante. Somente a partir disso, dessa relação de coração para coração, é que se é possível também testemunhá-lo. Falar de quem conhece, falar de quem nos é muito familiar. Caso contrário, ficamos no mundo da abstração, das ideias, das frases feitas. E tudo aquilo que entra pelo sentido, se não cair no coração, não acontece o apaixonar-se. Somente a partir dessa paixão é que podemos também, a exemplo de João, dar testemunho. E na segunda leitura, o evangelista João também vai nesta mesma esteira, né? Que ele fala desse amor que une a pessoa ao próprio Cristo, que une a pessoa ao próprio Deus, e que nos torna filhos e filhas de Deus. Olha quanta graça. Embora não sejamos merecedores de sermos filhos e filhas de Deus, e portanto, herdeiro do reino de Deus. Herdeiro dessa graça,
que o Pai preparou e que a partir da encarnação, a partir de Jesus Cristo, tudo ficou mais fácil, ficou mais acessível. E hoje, celebrando o natalício do Beato Donizete, nós podemos dizer sem o menor escrúpulo, sem a menor sombra de dúvida, que foi um homem que testemunhou Jesus Cristo com a sua própria vida. Quantos filhos e filhas o então padre Donizete não gerou para Deus através do batismo? Quantos? Acho que milhares, não é? Acho que milhares. Quantos que ele não apontou para o Cristo, não para si, mas para o Cristo, levando-os a fazer essa experiência fecunda do encontro? Quantos? Foram muitos. Não só aqui, mas pelo Brasil afora. E hoje, o seu nome é lembrado, é cultuado, tudo aquilo que ele foi e continua sendo agora no mistério, exatamente porque foi um homem de Deus. Continua sendo um homem de Deus. Quantos sinais Deus não operou através da vida, da ação, dos gestos, das palavras do Beato Donizete. Então tudo isso para nós é graça. Tudo isso para nós é motivo de louvar e agradecer a Deus por tantos benefícios. Um natalício bem perto do natalício do próprio Cristo. Dentro desse tempo natal, que bonito, que coisa boa, celebrar o natalício nesse tempo fecundo, tempo de graça, tempo de contemplar a salvação do nosso Deus. E quantos que ainda hoje contemplam a salvação do nosso Deus através da mediação do Beato Donizete. Essa igreja aqui é privilegiada. A nossa igreja diocesana é privilegiada. Todos que aqui vêm beber dessa fonte saem fecundados. Eu me recordo que eu ainda era criança, eu já falei isso aqui, lá no interiorzão de São Paulo, deveria ter meus 7 para 8 anos. Anualmente, meu pai com o patrão dele entrava dentro de um Fusca e dizia: nós vamos para Tambaú. Eu nem imaginava onde ficava Tambaú. Nós vamos lá na igreja do padre Donizete. Isso já naquela época, né? E como Deus escreve certo por linhas tortas, e hoje estou aqui em Tambaú, que eu disse que foi a primeira igreja por onde eu entrei na diocese, foi aqui, né? Fui entrando pelas beiradas, antes de tomar posse, né? Então que Deus continue enriquecendo esta igreja, nossa diocese, todos aqueles que vêm aqui com o desejo de fazer uma experiência forte de Deus. Vem aqui em busca também, quem sabe, de uma cura extraordinária para a sua vida, para a sua saúde. E que através desses sinais reconheçam a grandiosidade de Deus, através da mediação do Beato Donizete. Então, parabéns a essa comunidade, que tem, além da Divina Mãe como padroeira, tem também essa grande figura, esse grande homem de Deus, né? E que olhando para ele, acho que talvez aqui alguns ainda conviveram com ele, porque ele faleceu em 61. Eu não tinha nem nascido ainda, né? Eu sou de 60,
nasci um ano depois, possam reconhecer nele a presença do Espírito de Deus, que fecunda, esse Deus que age através de mediações humanas, uns mais, outros menos, mas Deus age através da mediação humana. Não é uma ação mágica que ninguém sabe definir o que é, não. Por isso que Ele tornou-se gente, tornou-se carne e habitou entre nós. Quis ser tocado, quis ser visto para ser amado. E eu penso que toda a vida do Padre Donizete, com a sua catequese, com a sua pregação, ele realizou isso muito bem. Por isso que hoje ele é lembrado, é cultuado, está aí às portas de merecer as honras dos altares, esse reconhecimento universal da igreja. Aquele ao Beato Donizete, que foi extremamente um homem apaixonado por Deus, apaixonado por Jesus Cristo, apaixonado pela palavra. E que Ele interceda por nós, lá na eternidade, para que possamos fazer essa experiência bonita que Ele fez, a experiência do encontro, a fim de que com toda a nossa humanidade, por mais limitada que seja, fragilizada que seja, mas que tragamos em nós o Espírito Santo de Deus, que nos tornemos morada, santuário da Trindade, para que um dia, com Ele, possamos aumentar o número daqueles que contemplam a face do nosso Deus. Amém, gente? Então, viva o Beato Donizete! Dá uma salva de palmas nesse dia do seu natalício. Vamos agora receber a bênção do Beato Donizete. Coloque a mão na sua cabeça e receba com fé. Adiutori nostri nomine Domini, Domine qui salve orazione meglio, Dominus vobiscum, oremus Deus universum transit creaturas vista, presimo legem, et voluntatem tuam, et sapecitia ser Christus sobre nostro. Amém. Benedictio Omnipotens, Pater Spiritus Sanctus, descende vos, manete semper. Amém. Viva o Beato Donizete! Viva! Viva a Mãe Aparecida! Viva! Viva Jesus! Viva! De Deus por aqui passou, veio e nos ensinou. Padre Donizete, tão humano e tão fiel, lá do céu, rogai por nós. Lá do céu, rogai por nós.